Meus amigos, bom dia. Aqui mais um programa e finalizando o programa especial Reforma Tributária, especificamente tratando dos projetos do governo, né? E hoje a gente vai trazer, vamos dizer, em termos de conjuntura, o que o governo já propôs, né, na primeira fase e na segunda fase das suas propostas, né? Porque a gente não pode nunca esquecer que o governo tem dito desde o início que vamos fazer as reformas, vamos melhorar a vida do brasileiro, das empresas, diminuir a insegurança jurídica, mas não vamos aumentar a carga tributária. Isso é muito, tem que ficar claro isso, né? Foi falado e é falado até hoje pelo nosso ministro Paulo Guedes, né? Só que, de fato, não é verdade isso que está acontecendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um pouquinho desse aumento de carga, tanto na questão dos tributos indiretos, como agora nos tributos diretos, né, do imposto de renda, o projeto que estão propondo lá no Congresso Nacional. Então, estamos aqui hoje com o Diogo Chamon, novamente aqui conosco, e com o Wilson Gimenez, para tratar desse tema tão importante aí para nós, para o Brasil, para as empresas e para os negócios. É isso mesmo, né, presidente? A gente, nos programas anteriores, nós já abordamos várias questões que, de fato, vão aumentar a carga tributária. Existem algumas poucas coisas positivas, mas as negativas superam e muito, né, algum tipo de desoneração que houve, né? E parece, né, que essas repercussões dos nossos alertas e de outras pessoas também que estão criticando, né, a reforma tributária, pessoas, inclusive, que já foram do próprio governo, né, estão surtindo efeito, né? E o relator já propôs, por exemplo, né, a desistência da tributação dos fundos imobiliários, né, dos fundos de investimento imobiliário, né, que a gente aqui apontou como um ponto muito negativo. E também, um outro ponto super negativo que nós apontamos, que é a obrigatoriedade da opção pelo lucro real pelas empresas de administração de bens próprios, né, empresas de direito de imagem e royalties, né, o que inviabilizaria muito, sobretudo, essas empresas que hoje estão no lucro presumido, né? O relator já sinalizou que para as empresas de administração de bens próprios, né, empresas de venda, locação, não haverá mais a necessidade delas optarem obrigatoriamente pelo lucro real, poderão permanecer no lucro presumido. Isso já parece que já está já faz parte do seu parecer, né? Então, nós estamos encontrando eco naquelas críticas que estão sendo feitas, e isso é bastante positivo, né? Acho que fica muito claro que o governo colocou uma situação extrema para discussão, né? O popular bode na sala, para poder fazer uma negociação, uma discussão e passar, né, aprovar medidas menos onerosas e menos pesadas como essas que estão na proposta apresentada. Também complementando a fala do Wilson na questão do relator, ele também propõe uma drástica redução da alíquota de imposto de renda, que hoje ele é basicamente 15% da alíquota geral e mais 10% do adicional, 25%. A proposta do governo propõe reduzir a 20%, e o relator está propondo reduzir a 7,5%. Então, de 25% para 7,5%, passando a alíquota geral para 5% e o adicional de imposto de renda para 2,5%. Acredito que seja bom demais, né? Eu não sei também se não é bode na sala do outro lado, né? Que vai ter uma composição, mas é um bom sinal que tem mais gente acompanhando, pensando as consequências de uma elevação tão drástica da carga tributária. Também, reforçando a fala do Wilson, né? A gente tem alguns pontos positivos, algumas contrapartidas, mas a gente analisando o projeto,
e somando a primeira fase, que é a criação da CBS, né, a unificação do PIS e da COFINS e outros impostos, se é que venha a passar, traz um peso muito expressivo e relevante para as empresas. E neste momento que a gente, principalmente neste momento de retomada da economia, não seria nada salutar a gente ter as empresas com uma carga tão pesada nos ombros e também está afugentando investidores externos. Concordo com a fala dos dois. Na verdade, vocês colocaram bem, né? O deputado Celso Sabino, que é o relator, né, da PL 2337, ele realmente fez essa redução, né? Agora o que a gente está ouvindo agora é a chiadeira de quem aposta no projeto do governo, né? O lado oposto, né? Mas fazendo conta, na verdade, a primeira conta que se tem da proposta inicial daria um aumento significativo de carga, né? Se a gente pensar em 34 para 43,2, são 9,2% de aumento, né? Nesse caso, nessa diminuição que ele já propôs agora, o Sabino, sem mexer na distribuição de lucro, no resto não mexeu em nada, o pessoal físico também não mexeu, mas traz uma redução significativa, mas na composição das alíquotas, mesmo assim traz uma carguinha a mais, viu? Interessante, mas dá de 34, deve bater uns 37 aí. Então, não sei como é que isso vai ficar, mas, de qualquer maneira, é uma proposta já com base no quê? Na pressão, né, da pressão empresarial, na pressão das oposições, na pressão do próprio, vamos dizer, não só da oposição de governo, mas da própria sociedade, né, que realmente se sentiu impactada de forma muito forte com relação a essa proposta, especialmente a fase 2 aí do governo, né, que trata dos impostos diretos, da tributação pessoa física, especialmente da pessoa física e da jurídica, né. Investimentos, nem tanto, que é um público um pouco diferenciado, mas mesmo assim pega todos, né? Pega todos e desestimula, de fato, você a investir no Brasil, né? Isso, como o Chamun colocou, é uma realidade, é uma verdade, a gente precisa tomar muita atenção nisso. A análise tem que ser não só, volto a falar, não só tributária, mas econômica, porque empresas que estão no Brasil podem muito bem procurar outro caminho, né? Caminho dos países vizinhos aqui, por exemplo, que tem uma tributação mais favorável, e continuarem trabalhando com o Brasil diretamente através do acordo do Mercosul. Só que o Brasil não vai ter benefício. Portanto, a gente tem que ressaltar isso, né? Por que não vai ter benefício? Porque vamos gerar riqueza e empregos em solos diferentes que não brasileiro, né? Então, é importante a gente ter essa visão e ter esse cuidado, né, de tentar preservar o quanto antes, quanto mais empresários, investidores aqui do Brasil, né? Então, a soma das duas propostas, né? A primeira, como bem foi colocado aqui pelo Chamun, com relação à PEC, que já trazia um aumento de carga muito significativo, né? Até porque a gente não consegue enxergar a questão, realmente, só para recordar, quem não lembra, né? Acaba-se com o PIS e o COFINS não cumulativo, mantendo-se apenas o não cumulativo, e com isso você pode fazer compensações, né, na sua base de cálculo com insumos, né? Só que nem todas as categorias econômicas têm um elevado número de insumos que possam, evidentemente, compensar a diferença de carga, de alíquota, por exemplo, proposta pelo governo, né? Uma alíquota única já maior do que a que se pratica hoje, né, de 12%, né, mesmo para quem está hoje no regime não cumulativo, né, em que a alíquota é 9,27%, né, então já dá uma diferença de alíquota já expressiva, e para quem está no cumulativo, que é de 3,65% para 12%, que é um absurdo, né? Então, e outra coisa, quer dizer, esse projeto inicial, na verdade, ele traz algumas questões também que são polêmicas e que a gente precisa também entender como vai ficar isso, né? Por quê? Porque não é uma PEC, né? Não muda a Constituição, mas tenta tributar de forma ampla, por exemplo, algumas situações sobre o tributo indireto, né? De situações em que o tributo indireto hoje não está cobrindo, né? E vai gerar, evidentemente, mais insegurança jurídica, né?
Então, a soma disso, da insegurança jurídica, essa amplitude arrecadatória que eles querem, do aumento da alíquota efetiva, né, nos dois casos, trarão sim, né, ou contrariamente ao que o governo vem falando, um aumento expressivo de carga tributária. E com alguns pontos agravantes, que eu gostaria depois que vocês entrassem um pouquinho no detalhe, que realmente poderá desestimular investidores a ficarem no país, né? Os que já estão e aqueles que pretendiam vir, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a essas questões. Nós fizemos um estudo da carga tributária média dos emergentes, né? Dos nossos pares, né? Não adianta querer comparar a carga tributária dos países da OCDE, né? Nós temos que fazer uma comparação com países que estão no mesmo nível que o nosso, né? E a gente chegou à conclusão, né, de acordo até com um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que a média da carga tributária dos países emergentes, similares ao nosso, Chile, Índia, China, né, fica em torno de 24%, né, não passa disso. E a nossa carga tributária atual é 34%. Com a reforma, mesmo com essas eliminações que o relator está fazendo, ainda teremos um aumento, né? O que não é bom, né? O que não é bom, né? Para a comunidade internacional, para o ambiente de negócios brasileiros, né? Isso precisa ser repensado, né, na nossa avaliação. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto que não foi tocado pelo relator até o momento e que nos preocupa bastante. A impossibilidade de uma pessoa física que ganha mais de R$40 mil por ano optar pelo regime simplificado do imposto de renda à pessoa física, né? E aí, as pessoas que ganham acima de R$40 mil por ano até R$83 mil por ano, que é o pessoal da classe média baixa, classe média, vamos dizer assim, vai ter um aumento brutal de carga tributária, vai ter uma surpresa muito desagradável na hora que for fazer o seu imposto de renda no ano que vem, né? Então, a gente queria chamar a atenção para esse ponto, que nós não estamos percebendo uma sensibilidade dos congressistas em relação a isso, né? Então, fica aqui um recado também para o Congresso, né, para o relator, se atentar a esse ponto importante que vai trazer uma oneração enorme para as pessoas físicas que estão nessa faixa de renda anual. E, Wilson, e tem um outro agravante, essa questão do desconto simplificado. É a questão de não estar sendo proposto aumento ou atualização ou reajuste das despesas dedutíveis, como instrução e dependentes, e também esta medida corre-se o risco de ela ser aprovada já transcorrido alguns meses do ano que vai sofrer a alteração. E aí os contribuintes não vão estar preparados nem conscientes de juntar os seus comprovantes de despesas médicas. Então, pode causar um outro prejuízo ainda, pode agravar ainda mais esse recolhimento, esse aumento de recolhimento de imposto. Essa situação, eu vejo como talvez a mais grave, né? Porque essa atinge as pessoas, os trabalhadores de um modo geral. E aí destoa daquela ideia, né, de equilibrar, tirando de quem ganha mais para auxiliar quem ganha menos. Então, isso é muito grave mesmo. E parece que realmente está passando meio na surdina, né? Meio no silêncio, porque nós aqui estamos gritando, mas a gente não vê a grande mídia repercutindo essa situação. Eu também queria reforçar as palavras do presidente em relação à carga tributária, né? Nesse cálculo simples que o presidente apresentou, de um aumento de 9%, vamos ressaltar que são 9 pontos percentuais. Esse aumento representa 27%. A gente passar uma alíquota de 34% para 43% é um aumento de 27% na carga tributária, que representado por esses 9 pontos percentuais. Além disso, se tira a dedutibilidade do juro de capital próprio,
E ainda se soma ao aumento de carga tributária da primeira fase da criação da CBS. Então, tem muita pressão, muito aumento concentrado nas empresas. Então, a gente está falando aqui de aumento do imposto, né, porque o dividendos ali é uma sequência da tributação da empresa. A gente está falando aqui não da dedutibilidade do juro de capital próprio, e a gente está falando também do aumento da carga tributária em relação à criação da CBS, que para as empresas da área de serviços ela é muito mais pesada, mas também, possivelmente, a grande maioria das empresas terão, sim, um acréscimo só com essa medida da CBS. A média de tributação dos países emergentes, isso é importante isso. Você fez uma colocação muito, muito importante e pertinente, né? Porque é disso que se trata. O Brasil o que quer? É um país emergente. A gente precisa pensar com esse critério, né? Os nossos, vamos dizer, os nossos concorrentes diretos, né? Qual é a cara que eles estão praticando no mercado, né? Não tem que falar do OCDE, porque realmente não faz sentido, né? Porque ainda a gente não está naquela faixa, né? De estabilidade econômica, estabilidade social, tudo mais que a gente tem. Então, queremos chegar lá, mas demanda muito tempo. E a diferença já é brutal hoje. Então, isso já dá um diferencial de mercado, pensando nos investidores, de forma muito significativa, né? E essa questão da física, a gente pode também deixar de relembrar aqui para os senhores, para quem não ouviu os programas anteriores, de novo vou ressaltar isso, né? A questão da tributação do dividendo tem que ficar muito clara essa situação, muito clara. Cobrava-se até 95 o dividendo, o imposto sobre distribuição de dividendo e de lucro, na ordem de 15%, ok? E a carga tributária das empresas era na ordem de 28%, naquela oportunidade. O que fez o governo naquela oportunidade? Ele antecipou a tributação de dividendos e lucros na unificação desses tributos na pessoa jurídica. Então, a gente tem que ter essa visão. É importante essa visão, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem como distribuir, não tem dinheiro, não tem caixa, né? Ou não quer, percebe? Então, neste caso, que diz, não se paga o tributo, é mentira, se paga assim, de forma antecipada, segundo a regra imposta lá em 96, que a tributação foi a 34%, e se antecipava a tributação do dividendo e dos juros. Então, uma forma inteligente do governo, que o governo fez, de receber antecipadamente, distribuindo o dividendo ou lucro, ou não distribuindo, antecipadamente o governo já enfiava no seu bolso o dinheiro relativo ao imposto desta eventual distribuição. Então, importante ressaltar isso. Okay? Primeira coisa. E segunda, que agora, com esse desmembramento, na verdade, já se vê um aumento de carga significativa, né? E muito forte na pessoa física. Eles falam muito, vamos fazer aí uma carga mais em cima dos mais ricos e dos pobres não, né? Quer dizer, isso não é uma realidade. Bem colocou o Wilson e o Diogo, de quem ganha nessa faixa de R$40 mil até 80, né? Que é, de fato, a classe média, a classe média mais baixa e que será muito penalizada, né? Muitíssimo penalizada, por N situações. O próprio Diogo colocou, dando uma correção das tabelas, o próprio Wilson colocou na questão de não ter agora o que se tem, né, no desconto simplificado, que queira ou não um benefício, né? Se a gente imaginar que muitas dessas empresas são empresas que não têm despesa, né? São empresas que forçosamente têm que virar empresa individual, por exemplo, né? Eu tenho que virar porque trabalho no hospital, o hospital não contrata CLT ninguém, e isso não é uma prática feita de hoje, é de anos, a gente sabe disso, né? Então, contrata PJs, o sujeito lá, ele vira uma PJ, é um PF, mas vira PJ, e ele não tem uma estrutura empresarial, né? Com empregados, tudo mais, com grandes despesas, ele usufrui assim, na hora de fazer a física dele, de fazer justamente utilizando esse benefício do simplificado, por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo, mas existe N situações, que a gente conhece uma série delas, em que você tirando esse benefício da pessoa física, ela vai ter muita dificuldade e vai aumentar sim a carga, não do milionário lá, do rico, né? O que falavam, né? Quer dizer, esse tem sido o mote do discurso do governo. Não é verdade, não é a realidade, vai pegar assim a todos.
a todos da sociedade, inclusive trabalhadores. É importante a gente ressaltar essa questão. A mídia não está atenta a esses detalhes importantes que estão contidos ali na reforma tributária, né? Queria chamar a atenção aqui para 2 pontos também. O relator já mexeu na alíquota do imposto de renda, né? Ele fez até uma redução relevante, mas que ainda contempla um aumento, sim, da carga tributária, né? Mas já há um avanço significativo, perfeito. Mas nada se falou no Simples Nacional, né? Dentro do Simples Nacional, dentro do DAS, né, do imposto que as empresas do Simples Nacional pagam, tem uma fatia de IRPJ ali embutida. Nós não escutamos ninguém falar sobre isso, né? Então, deveria haver também na tabela do Simples Nacional, na faixa que se refere ao IRPJ, uma diminuição equivalente à diminuição que está sendo proposta para as empresas do lucro presumido das empresas do lucro real. E uma outra questão também que não tem sido divulgada, né, pelo menos não escutamos eco a respeito disso, que é a forma e a data do início da tributação dos lucros e dividendos, né? Como o presidente disse, em 1995, quando foi proposta a isenção da tributação de lucros e dividendos, ficou muito claro ali que a isenção só valia para lucros e dividendos auferidos a partir de 1996. Então, foi respeitado o princípio da anterioridade. A gente não está escutando falar isso quando há uma situação reversa, né? Agora que vai passar a ser tributado por uma questão de justiça, né? E isso, se não for respeitado, vai dar muito litígio, né? A demanda judicial, o contencioso vai aumentar bastante. Caso a proposta de tributação dos lucros e dividendos prospere, ela deveria seguir o mesmo racional, ou seja, lucros e dividendos auferidos a partir de 2022, né? Ou seja, todo o estoque de lucros e dividendos anteriores a esse período deveria permanecer isento, né? Se essa regra não for seguida, a gente enxerga aí um campo enorme para litígios e aumento do contencioso tributário, que já é tão grande no nosso país, né? É uma realidade, você tem toda a razão disso, é isso mesmo. Você falou a pura verdade, é bem isso mesmo, né? Virá, evidente, porque o governo, a memória dele é meia curta, né? O que ele fez no passado, ele não quer propor agora. E tem muita gente, evidente, que tem aí lucros acumulados, né? Está lá nos seus balanços, tudo mais, né? E porque ou acumulou porque quis deixar lá, ou porque não tinha como distribuir. E no momento que tem como distribuir, se o lucro é anterior, como é que fica, né? Realmente isso vai gerar muito problema. Realmente isso vai virar um litígio forte, além do que já temos aí, como você bem colocou, né? E você, Wilson, o Diogo, o que você acha dessa história aí? Essa retroatividade, se vier a acontecer, é realmente espantoso, né? Porque o lucro acumulado já teve o faturamento que originou já foi tributado às alíquotas maiores, às alíquotas grandes, vamos dizer assim. Então, não faz sentido algum querer tributar aquele lucro que já foi realizado, efetivado, porque ele vai ser passado ao sócio no momento posterior, querer tributar a uma nova regra. É realmente um grande absurdo. Mas eu quero também trazer uma outra reflexão. A gente ainda assim, eu me impressiono, eu não sei como, que eu ainda consigo me impressionar com as notícias, mas a Câmara Federal aprovou, dentro da questão da lei orçamentária, o aumento do fundo eleitoral, para 5 bilhões e 700, de 2 bilhões que é hoje, para 5.700. Ora, a gente se degladiando aqui com a reforma tributária, brigando
para não ter esse aumento de carga, aumento expressivo. Lembrando que a arrecadação dos impostos ela é exclusivamente para fazer frente às questões orçamentárias de despesa e custos e custeio do governo. Aí a gente está gerando um custo adicional, porque o caixa, ele não é caixa único, mas é como se fosse, a arrecadação é única. Está aqui discutindo aumento de carga tributária para aumentar a verba para os políticos fazerem campanha. Não é nem a verba em prol do Brasil, não é nem uma questão de investimento em serviço, em urbanismo, aqueles serviços básicos que a gente tem uma deficiência muito grande. E daí, no mesmo sentido de se fazer a reforma administrativa, no sentido de enxugar a necessidade de gastos e ter uma menor necessidade de arrecadação. Eu acho que isso tinha que ser um tema central. Vamos ajustar os gargalos, vamos reduzir os gastos e os gastos desnecessários, para a gente poder dar uma condição, numa reforma, de melhorar a condição, de não precisar aumentar a carga tributária e a gente ter um ambiente de negócios mais favorável. Não é gerando despesas como essa, né, que a gente vai chegar num lugar adequado para a nossa economia. Agora a gente tem que movimentar, torcer, rezar para o Senado não aprovar ou o veto do presidente para que esse, na minha opinião, verdadeiro absurdo prospere e achar que ainda mais o setor produtivo e os próprios trabalhadores do Brasil com uma reforma pesada em termos de carga fiscal. É isso mesmo. Então, bom, meus amigos, o nosso programa está chegando ao fim, já bateu o tempo, passou rápido, a discussão foi boa, e fechamos assim, concluímos os 5 programas, né, para trazer bastante reflexão aos senhores que nos assistem, né, para melhorar e enriquecer essa discussão lá no Congresso Nacional. Então, eu quero ouvir as últimas considerações aí do Wilson e do Diogo, para a gente poder fazer o fechamento dessa jornada aqui, desses programas conjuntos a respeito dos projetos de reforma tributária do governo. A gente tem a esperança, né, de que o relator e os parlamentares aprimorem esse projeto, né, e escutem todas as questões negativas que nós estamos apontando, né, como mencionei no início do programa, né? Inclusive não somos só nós que estamos apontando, né? Pessoas, inclusive, que já foram do próprio governo estão apontando os pontos negativos que estão inseridos aí nesse PL, né? Então a gente está bastante esperançoso de que os congressistas tenham aí a sensibilidade para melhorar esse projeto e escute os nossos pleitos no sentido de que a carga tributária, no mínimo, não seja aumentada. Né? Como mencionamos, né? Países emergentes têm uma carga tributária menor do que o Brasil. Né? Então, por que nós vamos aumentar a nossa carga tributária? Na verdade, teria que diminuir, e nós já até escutamos uma fala do próprio ministro Paulo Guedes, que a ideia do governo é que, num futuro próximo, a carga tributária seja diminuída, né? Aos níveis dos nossos pares. Né? E o que está sendo proposto agora é um aumento, né? Então, que, inclusive, com base nas nossas críticas e críticas da sociedade de maneira geral, já está surtindo efeito lá no Congresso e muitos dos pontos negativos já estão sendo retirados. É isso. A reforma tributária ela tem que ser vista pela sociedade que ela reflete em todo cidadão. A gente não pode nunca esquecer que qualquer aumento de carga tributária nas empresas, a sua grande maioria vai ser repassado ao preço do produto, do serviço, da mercadoria. Então, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Quem vai pagar essa conta é o mesmo trabalhador que está sendo supostamente beneficiado com o aumento do limite de isenção na proposta. Então, esse trabalhador, que seria o mais beneficiado de todo o desenho,
ele vai ser, quem ganha até 2.500 estaria isento de imposto de renda. Agora, esse trabalhador, será que compensa esse não desconto do imposto de renda, não retenção, para ele pagar o combustível mais caro, para ele pagar o pão mais caro, para ele pagar qualquer item de cesta básica mais caro? Será que compensa? Então, é esta reflexão que tem que ser feita. O aumento de carga tributária não vai atingir somente os poderosos empresários, não, e vai atingir o consumidor, lá na ponta, o trabalhador, que é o mais fragilizado. Então, proposta como essa que está sendo debatida aqui, que o governo apresentou, não podem prosperar. A gente tem que esperar, sim, mudanças, mas mudanças para melhor. Não, mudanças para pior a gente tem que rechaçar já na sua origem. Que se melhore, caso contrário, que não se avance. Bom, meus amigos, então para fechar o programa, é bem isso que os meus parceiros aqui, meus diretores, Diogo Chamum e Wilson Gimenez comentaram. A gente tem que pensar que eles entraram já em recesso, né? Eles tinham que aprovar o orçamento, aprovaram rapidinho para poder entrar em recesso e devem voltar agora no início de agosto. Então, espero que eles escutem nossos programas também para refletir nesta volta com critério na aprovação dessas leis que são importantes, tá? Todo mundo quer a aprovação de uma reforma tributária que seja boa para todos, né? Para a sociedade brasileira, para os investimentos, para os empresários, né? Então, existe condição de se fazer isso simplificada, que não traga muita situação complexa que pode gerar, de fato, algumas interpretações, algumas indevidas, outras não, mas, enfim, a gente tem que tentar trazer um traço de reforma que realmente simplifique aí as cláusulas, né, no todo, né, aí que não traga aumento de carga tributária. Isso é uma coisa extremamente necessária, né? Então, a gente está muito atento a isso e que os congressistas, de fato, chamem a sociedade representada para poder discutir no Congresso, de forma mais aberta. Estamos aqui para nos colocar à disposição deles, inclusive, nessas discussões. A gente tem muito a contribuir com a sociedade lá no Congresso Nacional para que se faça o melhor pelo país, né? E que não se coloque uma proposta dessa, que ela é galopante, o aumento de carga, é muito forte, muito pesado e desestímulo ao investimento, que é preocupante, que pode gerar, inclusive, desemprego com fechamento de importantes empresas aqui no Brasil. Então, é isso, meus amigos que nos ouvem. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço a vocês e até a próxima semana, porque o governo sai em recesso, os congressistas lá estão em recesso, mas nós continuamos aqui falando toda semana com os senhores. Forte abraço, até a semana que vem.